Fala galera, bem-vindos a mais um Occultcast. Eu sou o Gigim, do portal imperiumfortuna.com e atosnegros.com.br. Hoje vamos falar de um tema que foi levantado, se não me engano, há uns 2 ou 3 dias por alguns membros lá do grupo da Imperium Fortuna. Lembrando sempre que nós temos o grupo da Imperium Fortuna, temos o grupo da Otaku Imperium Fortuna e temos a nossa rede social, que é atosnegros.com.br. E normalmente os assuntos que eu trago aqui para o podcast, quando não são excepcionais, eles são baseados nos debates e conversas que a gente tem, e denúncias também, né, que rolam dentro desses grupos. Então, se vocês quiserem participar, trazer temas, eu aconselho a vocês que vocês entrem em alguns desses grupos, né, que até no próprio Otaku, que é um grupo de nerds falando de coisas nerds, principalmente de Marvel Snap, filmes e séries, ainda assim a gente traz tema aqui pro podcast. Então, se vocês gostam desse podcast e vocês querem participar dele, basta entrar em um desses grupos e engajar com a galera. Se o tema for maneiro, pode ter certeza que ele vai virar um podcast muito em breve. E hoje eu quero falar de um tema que já foi ensinado, né, na Imperium Fortuna, mas eu soube que houveram alguns problemas em outros grupos que, como é que eu posso dizer, são satélites da Imperium Fortuna, né, porque estão muito próximos. E nós tivemos alguns problemas com sigilos. Aí você fala, mas sigilo, Gigi? Sigilo é um negócio tão simples, você já ensinou tanto, você falou que não era perigoso e tal e coisas do tipo. Mas quando você junta uma galera luciferiana, galera da magia caótica e tal, você encontra, né, sempre brechas para que algo possa dar errado. E dessa vez não foi diferente. Então, o que acontece? O que é um sigilo? Um sigilo é quando você cria um encanto, um abracadabra da vida, ou seja, eu quero ficar rico até o final do ano. Você pega esse teu desejo, você utiliza de ferramentas as quais vão direcionar essa vontade. Então, vamos dizer que você queira, por exemplo, ficar rico porque você quer que o seu patrão, no caso, mande embora um outro funcionário e você quer o cargo dele. Então, você poderia escrever isso, certo? Num papel. E aí depois você traduziria cada letra em número, depois você somaria os números, né? E aí você depois transformaria eles num numeral menor, né? E aí você pegaria, por exemplo, o quadrado mágico de Marte, colocaria ele num papel, desenharia ele num papel, e aí você traçaria baseado, né, nas letras que viraram números, né, que você converteu no seu sigilo. Você utilizaria os quadrados de Marte para desenhar as linhas que iam ligando, né, cada um dos números do seu sigilo. Depois você apagaria o quadrado de Marte, você só teria por fim aquelas linhas, né, que começa com uma bolinha, termina com um tracinho. Depois você iria traçar um círculo em volta, né, desse símbolo que você criou, que já é um sigilo. E aí você energizaria esse sigilo durante um período, né, para que então você pudesse conseguir essa vaga de emprego na base da violência, na base da porrada. Então vamos recapitular para quem é muito devagarzinho, porque eu sei que tem uma galera que é muito devagarzinho, que não aprendeu algumas regras básicas que eu vou citar já já. Então vamos lá. Digamos que eu queira criar um sigilo, certo? Utilizando Marte para que eu consiga arrumar um emprego tirando o emprego de outra pessoa, ou seja, na base da porrada. Eu vou pegar então
e vou escrever a frase. Eu quero que fulano de tal, coloca o nome completo da pessoa, perca o emprego e eu pegue o emprego dela. Você vai pegar todas essas letras e aí algumas pessoas simplesmente convertem tudo em número, mas algumas, para que o símbolo não fique muito grande, vão lá e tiram todas as letras que estão repetidas, depois tiram todas as vogais, deixam só as consoantes, convertem as consoantes em números, certo? E aí depois fazem a soma desses números, e aí na numerologia eles veem qual é o número final. Ou somente utilizam os números, né, das consoantes. E aí com isso, você pega esses números que você conseguiu, que vão, no caso, de 1 a 9, né? Porque quando você vai somando, sempre vai dar, no máximo, 9. No caso não, é de 0 a 9, né? Vão dar de 0 a 9. E aí você pega um quadrado mágico que você encontra em qualquer grimório. Nesse caso ele vai pegar o de Marte. Eu sempre cito Marte porque tudo de Marte é muito fácil de encontrar, tá, galera? Mas tem de Vênus, tem de Saturno, tem do Sol, tem de demônio, tem de anjo, tem da puta que pariu. Quadrado mágico você vai encontrar de tudo que é coisa. E aí nesse quadrado mágico você vai ter os números, saca? E aí os números, qual é a diferença de um quadrado mágico pro outro? É que em cada quadrado mágico os números vão estar posicionados em locais diferentes. E aí você vai começar fazendo uma bolinha no primeiro número que você separou. E aí você vai traçar uma linha reta até o segundo número. E aí depois você traça uma linha reta pro terceiro número. E aí você vai traçando essas linhas até completar todos os números. E quando chegar no último número, você marca um tracinho para mostrar que é ali que termina. Então é aí onde você tem esses sigilos que são várias linhas, sacou? Retas que começam com uma bolinha e depois terminam com um tracinho. É obrigatório fazer dessa forma? Não. Algumas pessoas utilizam também curvas e tal e coisas do tipo. Por isso vocês vão ver alguns sigilos que tem curvas, que tem mais de uma bola, tem mais de um traço e coisas do tipo. Por quê? Porque são sobreposições de quadrados que podem ser feitas, certo? Ou estilização, né? Você não precisa necessariamente sempre fazer uma linha reta, você pode estilizar isso. A regra é que no final você apague o quadrado mágico que você usou como rascunho. Por quê? Porque o quadrado mágico já entrega um pouco da intenção daquele sigilo. Então, por mais que você consiga saber como é feito, no caso o traçado do sigilo, se você não souber qual quadrado mágico foi utilizado para traçar esse sigilo, você é impossível de descobrir o significado daquele sigilo. Mas reparem que é muito simples de fazer. Depois que você traçou isso, tirou o quadrado mágico do fundo, você traça um círculo em volta desse símbolo que você criou. Lembrando que você pode utilizar também as cores específicas, né? Então, se for para Marte, você usa vermelho e tal. Porém, isso é complicado porque isso entrega um pouco do sigilo, né? Então, tipo, você pode fazer ele. Se for só para você, não tem problema. Mas, né, se você quiser fazer e mostrar para outras pessoas, as outras pessoas vão acabar de olhar e falar: vermelho, é paixão, é guerra, é Marte, entendeu? Então, por isso que eu já não aconselho tanto a cor se tu vai mostrar. Mas se é um sigilo, obviamente você não deveria mostrá-lo para ninguém, né? Isso é meio óbvio. Então tá, beleza. Feito isso, traçou o círculo, colocou os nomes de Deus em volta, os nomes do capeta, dos príncipes do inferno em volta, certo? Para dar aquela energizada no sigilo. Basicamente você tem uma espécie de sigilo da Goécia, sacou? Criado por você, parabéns. E aí o que você tem que fazer? Você tem que energizar esse sigilo. Energização, já falei bastante também, né, nos nossos grupos de estudo, né? Então você pode utilizar o próprio sol, você pode utilizar o fogo, você pode utilizar água, você pode utilizar mantra, você pode utilizar direcionamento de energia, você pode utilizar reiki, você pode utilizar punheta, você pode utilizar várias formas para energizar esse sigilo. E, obviamente, você vai tentar fazer nos dias específicos de acordo com o sigilo que você fez.
né? Lembrando que o sigilo é uma manipulação da realidade. Você vai estar tentando modificar a realidade ao seu bel prazer. É uma causalidade, é uma modificação do acaso, né? Então, beleza. Pronto, você tem seu sigilo. Eu sei que, olha só, eu demorei 10 minutos, na verdade, menos de 10 minutos para explicar. Isso porque eu não estou mostrando para vocês num vídeo. Entendeu? Então, por isso ficou um pouco mais complicado de explicar isso daí. Mas num vídeo, certo? Eu demoraria 5 minutos para mostrar para vocês como é que faz um sigilo básico desses, certo? Obviamente que para o sigilo ficar maior e melhor, depois eu teria que dar aula sobre os quadrados mágicos, sobre o que eles significam. Então, se, por exemplo, eu vou ensinar que vocês podem usar o quadrado mágico de Marte, eu tenho que dar uma aula sobre Marte. E aí, se eu dou uma aula sobre Marte, aí vai puxando para os outros planetas. E aí, por aí vai. Ou seja, é muito papo, dá para ter muita aula. Eu pretendo sim, gente, relaxa, em breve voltar a dar aula para vocês. Só que, como eu disse, provavelmente vai ser lá para dezembro, certo? Porque eu tenho que resolver as minhas coisas aqui, né? Todo mundo já sabe que eu passei por um perrengue aí familiar e tal. Então, por conta disso, eu tô tomando conta da casa. Mas, como eu disse, reparem que só isso daí já daria para puxar uma aula longa com outras aulas só de criação de sigilo avançada, sacou? E lembrando que esse não é o único método. Esse é o método utilizando os quadrados mágicos, né? Depois a gente tem tabuleta de não sei o que lá e por aí vai. Então o que rola? Já perceberam como é que faz? E qual é a treta, Gigim? Por que você veio trazer esse assunto de novo? Já que você já ensinou isso e as aulas estão lá na Atos Negros liberadas para quem quiser ver. A questão é que parece que apareceu, né, alguém fazendo sigilos para que outras pessoas os energizassem. E é onde a gente entra no que eu digo que é uma das regras primordiais no ocultismo para quem trabalha com sigilo. Você não utiliza um sigilo feito por outra pessoa. Ah, mas Gigim, você já mostrou ali os selos da Goetia, porque sigilo e selo é a mesma coisa. Sim, né? As pessoas utilizam eles com toda a forma possível de segurança, certo? Porque, teoricamente, alguns outros magistas e ocultistas e bruxos, etc., já testaram aquele sigilo para fazer uma evocação de uma determinada entidade, né? E ainda assim, durante mais de sei lá quantos anos que aquele sigilo existe, a gente ainda faz o ritual com todo tipo de segurança possível. Então é uma outra história. Então não vamos falar desses sigilos. Vamos falar desses sigilos que as pessoas têm feito nesses novos grupos online, em grupos de WhatsApp, em comunidade de Facebook, onde uma pessoa, normalmente o líder do grupo, cria um sigilo e fala pra galera: olha galera, esse sigilo aqui é para tal coisa. Vamos energizá-lo que a gente vai atingir tal coisa. As pessoas que o seguem acreditam e confiam nele, mesmo nunca nem tendo conhecido ele ao vivo, tendo conhecido ele há menos de uma semana. E aí elas vão lá e energizam aquele sigilo para ele. Como eu disse, é um sigilo. Somente ele que criou aquele sigilo sabe o significado daquilo ali. Então ele pode estar falando que aquele sigilo é para que o grupo prospere, para que as pessoas no grupo prosperem. Só que na verdade o que está escrito ali é: eu quero matar cãezinhos bonitinhos. Sacou? Eu ia falar algo pior, mas como a gente já não consegue monetizar, eu vou me segurar um pouquinho. Entendeu? Então, quando um cara faz isso, ele pode estar enganando o público dele, o que não é problema nenhum, porque só acredita nele quem quiser. Se ele tá ali, se ele tem público, é porque ele tá oferecendo alguma coisa pro público dele. Então, se a galera topou energizar o sigilo dele, não tem problema. Entendeu? As pessoas sabem que podem estar erradas, podem saber que o sigilo tá escrito: eu quero ficar rico, só isso, entendeu? Ou seja, não ajudar o grupo em nada. Então, tipo,
Mas é uma troca. As pessoas estão lá por algum motivo. Só que aí, esse golpe é velho, né? O problema do novo golpe, que eu tenho ouvido falar que está acontecendo aí, é que pessoas que já estão no começo e tal, e às vezes estão um pouquinho desesperadas em querer praticar alguma coisa, realizar a magia, o tutor, nem vou dizer que o cara é ocultista, mago, bruxo negro, feiticeiro, nem nada, vou chamar de tutor. O tutor, ele pega esse novo aluno, bem novatão, que ainda não sabe nem criar um sigilo, e o tutor pega coisas que a pessoa tava querendo. Então, tipo, a pessoa ela fala que eu quero curar minha dor nas costas. Aí o tutor fala, olha, manda uma foto disso, daquilo outro, ou sei lá, manda um objeto seu, qualquer coisa do tipo, que eu vou criar um sigilo para sua dor nas costas. E aí ele cria esse sigilo e envia de volta para a pessoa e fala, olha, você vai energizar esse sigilo em tais dias de tal forma. Faça isso que suas costas vão melhorar. O aluno que acabou de entrar e, como eu disse, ainda nem sabe fazer um sigilo, acredita naquilo e começa a energizar aquilo. Bom, onde está o primeiro erro? Bom, o primeiro erro é que se o cara é um tutor, ao invés dele fazer o sigilo pro aluno, ele teria que ter feito o que eu fiz nesses primeiros 10 minutos. Ensinar o aluno a criar o próprio sigilo, certo? Porque eles mal se conhecem. Uma coisa é um mestre que você já tá há 20, 30 anos estudando e trabalhando com ele, o cara criar um sigilo hiper poderoso e hiper complexo pra você e você confiar nisso. Tu conhece o cara, entendeu? Outra coisa é um tutor que chegou agora, certo? Ele fazer isso, e o pior, eu vi os sigilos eram bem simples, né? Então, tipo, o cara ele não criou um sigilo fodão, nem nada do tipo. Era um sigilo básico. O correto para um tutor seria ele chegar pro aluno e falar, olha, vou te ensinar a fazer algum tipo de sigilo, como energizar, e você mesmo vai criar o teu e seguir andando, garoto. Jesus falava isso, né? Você não dá o peixe, você dá a vara pro cara para ele aprender a pescar. Tá? Mais ou menos isso. Segundo erro, o aluno aceitar uma coisa dessa. Por quê? Como eu disse, ele nunca vai saber o que está escrito ali. Ele nunca vai saber o que realmente tem naquele sigilo. Então ele aceitar energizar algo para outra pessoa sem saber exatamente o que ele está falando. Porque imaginem isso. O sigilo é como se você estivesse fazendo uma oração. Ou uma reza, vamos colocar assim. Então você está repetindo uma expressão que simboliza uma vontade de alguém. Então, como eu disse, eu quero arrumar o meu emprego. Eu quero arrumar o meu emprego. Você vai lá, transforma esse sigilo em sigilo. Quando você energiza o seu sigilo, essa vontade está sendo repetida. Então, você vai fazer isso várias e várias e várias vezes. Então, imagina, se o cara, na verdade, escreveu outra coisa. Porque você não vai ter como descobrir. Certo? Então, só o ato do aluno aceitar isso já mostra que ele realmente ainda não é aluno. Ele só tá sendo enganado mesmo e ele tá num grupo errado. Porque vocês já devem ter percebido. Aqui a coisa é diferente. Os meus alunos, os meus antigos alunos e os meus futuros alunos nunca cairiam numa dessa, porque a primeira coisa que eu falo pra eles é: você não usa sigilo de ninguém. Você cria o seu sigilo e aqui a aula. Ó, gente, vamos aprender 1h e pouca de aula ensinando como fazer o sigilo. Quem tiver dúvida, vem comigo e conversa comigo no privado. Tira as dúvidas e vocês vão estar fazendo sigilo. Assim como amuleto, evocação, projeção, sonho lúcido e qualquer coisa do tipo, é tudo na mão dos meus alunos. Eu não vou lá, eu vou fazer pra você já que tá difícil, sacou? Isso, cara, é você criar jumento, entendeu? E não é isso que eu tô querendo criar no meu grupo, não. Então percebam o grande erro disso daí. O cara, ele, além de privar o aluno de fazer o que ele deveria fazer, ele engana o aluno entregando um sigilo que, na verdade, não tem o conteúdo prometido.
ele deixa o aluno ainda mais burro, porque o aluno fica energizando aquele sigilo como um escravo, vamos botar assim. Então algumas pessoas chamaram de vampirização, né? Porque você está utilizando a energia de outras pessoas para energizar os seus sigilos. E aí a casa deve ter caído em algum momento, porque eu acabei ouvindo falar disso e eu não sou muito de fofoca. Então o que rola, galera? O que eu queria que vocês entendessem, né, nesse podcast, que ia ser mais curto, né? Mas como eu tive que explicar como é que faz o sigilo básico, ficou um pouquinho mais longo, já estamos batendo os nossos 20 minutos. Primeira regra, galera. Nunca utilize sigilo, ferramenta de outras pessoas. Criem a de vocês, façam a de vocês. Você nunca vai orar como outra pessoa ora. Isso é reza. Reza que é repetida, oração é única, é pessoal. O sigilo é uma espécie de oração. Ele é único, ele é pessoal. Então vocês nunca vão utilizar o de outra pessoa. Anotem isso e guardem isso. Não caiam no golpe, o golpe tá aí, cai quem é trouxa, certo? Então, lembrando que o podcast é daqueles podcasts de anúncios, revoltas e informação, sacou? Não é muito, tipo, como normalmente a gente faz aqui. Lembrando sempre que nós estamos na imperiumfortuna.com e na atosnegros.com.br, que por sinal vai ter uma atualização em breve muito divertida. Estamos em todas as redes sociais, Facebook, Instagram, etc. A nossa maior movimentação é no Facebook, apesar de que até eu tenho largado um pouco aquilo lá. Até porque eu tô muito no WhatsApp, né? E nos grupos do WhatsApp, lá se a movimentação é ferrenha. É todo dia e é mensagem pra caralho, né? E lembrando sempre que se você gosta muito do nosso conteúdo, a gente tem o nosso Apoia-se, certo? O link tá na descrição aqui, certo? Inclusive eu tenho que começar a colocar essa descrição em outros lugares, eu só tenho ela no portal. Lembrando que o Apoia-se é um sistema de doação. Então vocês podem doar o quanto vocês quiserem, certo? Pode doar uma vez, 2 vezes, 10 vezes, 50 vezes, quantas vezes quiser. As doações vão de 5 a 50 reais, certo? E quem doa aparece lá no nosso mural, né, de apoiadores e tem direito a pedir um tema pro podcast, saca? E a gente tem, obviamente, o Pix, né, que é imperiumfortuna@gmail.com. Também tá aqui na descrição, certo? Pode doar o quanto vocês quiserem. Por quê? Porque além de não ser obrigação, todo esse dinheiro é utilizado dentro do próprio portal. Porque a gente tem rede social, a gente tem rádio na sexta-feira, a gente tem os grupos do WhatsApp, a gente tá pensando em fazer Discord, saca? E coisas do tipo. A gente tem os podcasts, a gente tem as lives, a gente tem os grupos de estudo. Então tudo isso demanda uma grana, saca? Então, pra que eu não morra sozinho nesse dinheiro, porque tá brabo, né? Sabe que o Brasil tá foda? Então quem puder doar qualquer valor eu agradeço muito, certo? E aí, como eu disse, doou a partir de R$5, tu já pode pedir um tema aqui pro nosso podcast ou para uma matéria escrita, seja para mim, para Lírio ou pro Eren, certo? Então, não esquece também de dar o like, compartilhar, se inscrever no nosso Spotify, que é lá onde a gente mais cresce, certo? Todos os podcasts estão lá no Spotify. E lembrando que todas as aulas que a gente teve do primeiro, do segundo e do terceiro grupo de estudos estão na Atos Negros e estão liberadas para qualquer pessoa que fizer cadastro e login na Atos Negros. Eu não vou liberar elas ainda no YouTube. Até vou em algum momento, provavelmente lá para o começo do ano que vem. Mas por hora elas estão liberadas para todos os usuários da Atos Negros. Então você vai lá, entra em atosnegros.com.br, cria o seu cadastro, vai em filmes ou movies e lá você vai encontrar todas as aulas, certo? Para você assistir, sem custo, sem nada. Porque como eu disse para vocês, a minha ideia com as aulas não é ficar rico, né? Era só para que a galera não abandonasse o curso por ser gratuito, certo? Então por isso que em algum momento eu obviamente ia liberar para todo mundo. Lembrando que as aulas são 1 hora de aula, que é gravada, e depois 1 hora só tirando dúvida. Então, para quem realmente pagou pelo curso, ganhou essa 1 hora extra onde pôde tirar dúvida, participar e coisas do tipo. Então, valeu galera, por hoje é só, até a próxima, fortuna.
Música